Por mais de 3 décadas, o continente europeu viveu sobre a promessa do fim da história no pós-Guerra Fria. Com a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética, as capitais ocidentais colheram um período de paz e prosperidade. Arsenais de armas foram reduzidos e bases militares convertidas em monumentos de uma era já superada. Mas o século XXI traria um novo choque de realidade. Relatórios recentes do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo apontam que os gastos militares na Europa saltaram de forma inédita, revertendo décadas de desarmamento na região. O que explica essa mudança drástica? A resposta está em uma tríplice engrenagem geopolítica: o retorno da guerra ao continente europeu, a instabilidade da aliança com os Estados Unidos e a necessidade urgente de uma capacidade de dissuasão própria. Venha agora com o Brasil Paralelo entender as causas e as consequências dessa nova movimentação mundial que está se desenhando. A Europa vive uma transformação silenciosa, mas de proporções históricas. O rearmamento europeu é um processo já em andamento. O temor é de um possível avanço russo sobre o continente como passo seguinte à invasão da Ucrânia em 2022. A guerra provou que o conflito convencional de alta intensidade voltou a ser uma realidade europeia. O ministro da Defesa alemão Boris Pistorius reforçou que a Rússia está se armando para outra guerra e que não é um cenário abstrato a possibilidade de que venha atacar outro país europeu. Os números confirmam a tensão. Em 2024, os gastos com rearmamento dos 27 Estados-membros da União Europeia atingiram um nível recorde, 343 bilhões de euros. Em 2025, um novo aumento chegando a 381 bilhões de euros. Até que em março de 2025, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou um projeto para o desenvolvimento e modernização da defesa europeia. A previsão é mobilizar cerca de 800 bilhões de euros em 4 anos. O nome do plano é explícito: Rearm Europe, Readiness 2030. Algo como Rearmar a Europa, Plano de Prontidão 2030. Em 2030, a União Europeia tem de ter uma postura defensiva forte. O Prontidão 2030 significa o rearmamento e o desenvolvimento das capacidades para ter uma dissuasão credível, declarou Leyen. Em junho de 2025, a cúpula da OTAN concordou em aumentar os investimentos em defesa para até 5% do PIB até 2035. Os números mais expressivos vêm das nações que ficam à sombra da Rússia no mapa: Polônia, Lituânia e Letônia, justamente os países que fazem fronteira com a Rússia e têm investido pesadamente em defesa desde a invasão da Ucrânia. A Polônia é o caso mais radical. Em 2024, liderou os gastos militares em porcentagem do PIB entre os membros, destinando 4,12% de sua riqueza nacional à defesa, o equivalente a 35 bilhões de dólares. Além disso, Varsóvia anunciou a escolha da sueca Saab para fornecer 3 submarinos da classe A-26, num acordo avaliado em 2,7 bilhões de dólares. A parceria está inserida no programa estratégico Orca, criado para modernizar a marinha polonesa diante de uma Rússia cada vez mais ativa no Mar Báltico. E falando nesta região, os países bálticos foram ainda mais longe. Estônia, Letônia e Lituânia assinaram em março de 2025 um acordo formal na base aérea de Amari, se comprometendo a destinar 5% do PIB para a defesa a partir de 2026. Nos últimos anos, os bálticos observaram um crescimento das atividades russas na região, incluindo incursões no espaço aéreo, exercícios militares perto de suas fronteiras e operações híbridas como ataques cibernéticos e campanhas de desinformação. Em 2024, a Suécia, recém-admitida na OTAN, também mudou de patamar. O primeiro-ministro Ulf Kristersson resumiu bem o novo espírito nórdico. A Suécia não está em guerra,
mas também não há paz. Mas nenhum caso é mais emblemático do que o da Alemanha. Por décadas, o país carregou o peso histórico da Segunda Guerra Mundial. Após a queda do Terceiro Reich, uma espécie de freio moral sobre o poder militar foi incorporado, e o governo adotou uma postura de profundo pacifismo estratégico. O fortalecimento de suas forças armadas, a Bundeswehr, era visto como um tabu histórico. Acontece que esse tabu começou a ruir em maio de 2025. No seu primeiro discurso como novo chanceler ao Deutscher Bundestag, o parlamento alemão, Friedrich Merz, declarou que a Alemanha teria o exército convencional mais forte da Europa, uma frase impensável poucos anos atrás. O governo alemão quer aumentar em 32,5% a despesa com defesa em 2026, chegando a até 82,7 bilhões de euros. Para 2029, a Alemanha pretende destinar 3,5% do seu PIB em gastos militares. Isso coloca o orçamento militar alemão como o quarto maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, Rússia e China. Em abril de 2026, o país foi ainda mais longe e revelou sua primeira estratégia militar autônoma desde a Segunda Guerra Mundial, intitulada Verantwortung für Europa, ou Responsabilidade pela Europa, apresentada pelo ministro da Defesa Boris Pistorius. O pacote inclui um plano de expansão de 185 mil soldados ativos para 266 mil até meados dos anos 2030, além de reservas de pelo menos 200 mil homens. O objetivo é claro: transformar o país, outrora relutante, na maior potência militar do continente europeu. Uma mudança de eixo que redesenha o equilíbrio de poder na Europa. Apesar do incentivo das nações europeias para assumir o protagonismo global, o histórico da Alemanha alimenta fortes desconfianças de outros países europeus. Mas não é só a Alemanha que está se rearmando. O movimento é continental. A indústria de defesa também está sendo reconstruída do zero. Estima-se que desde o início do conflito na Ucrânia, as fábricas militares da União Europeia tenham se expandido 3 vezes mais rapidamente do que em tempo de paz. Se você valoriza o jornalismo sério, a investigação histórica detalhada e deseja entender as origens dos movimentos políticos que moldaram o nosso mundo, a Brasil Paralelo é o seu lugar. Produzimos uma série exclusiva investigando as origens do fascismo na Europa. Levamos nossas câmeras para a Alemanha e para a Itália e entrevistamos as maiores referências mundiais no assunto. Para que você possa ver esse original BP, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós: o Plano Mensal da Brasil Paralelo. Clique no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code na tela e garanta todos os seus bônus hoje mesmo. Essa corrida armamentista não é motivada apenas pelos temores vindos do leste, mas também por uma profunda crise de confiança em direção ao oeste. Por décadas, a Europa dormiu sob a proteção militar americana via OTAN. O retorno de Donald Trump à Casa Branca em 2025 abalou esse arranjo. A confiança da Europa nos Estados Unidos como o protetor último do continente frente a qualquer ataque russo foi seriamente abalada. Primeiro, pela aproximação de Trump com Putin e, segundo, pela forte pressão sobre a Ucrânia. Washington disse aos países europeus que não poderiam mais depender da América na segurança do continente e que eles teriam que gastar muito mais em defesa. O resultado dessa conjuntura é um movimento deliberado rumo à independência. A Europa enfrenta o desafio de consolidar sua chamada autonomia estratégica, conceito que envolve maior independência em matéria de defesa, tecnologia e indústria. A redução da presença militar norte-americana foi o catalisador desse processo. Em dezembro de 2025, durante o encontro com o chanceler Merz em Berlim, Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, elevou o tom de forma incomum para um diplomata. Num discurso, o secretário-geral lançou um alerta. Pediu à Europa que se prepare para uma guerra de tal magnitude
que nossos antepassados viveram, e declarou que a OTAN é o próximo alvo da Rússia após a Ucrânia. Também reconheceu a mudança interna da OTAN e pediu aos membros que mudassem para uma mentalidade de guerra, avisando que a Rússia já conta com o apoio da China, Coreia do Norte e Irã. Trump, por sua vez, causou controvérsia ao dizer que o artigo 5º, a cláusula que estabelece que um ataque contra um membro da OTAN é considerado um ataque contra todos os integrantes da aliança, possui múltiplas definições. A fala gerou dúvidas sobre sua disposição de defender os aliados em caso de ataque, mas o secretário-geral da OTAN garantiu que os Estados Unidos permanecem totalmente comprometidos com a aliança e com a cláusula de defesa mútua. A retórica de Trump, porém, teria reacendido o motor do rearmamento europeu. A opinião pública também se transformou. Temas como defesa e segurança viraram preocupações crescentes entre os cidadãos europeus. A percepção de que a Europa não pode mais terceirizar sua própria sobrevivência gerou uma corrida por autossuficiência tecnológica e industrial. A Europa está redesenhando sua autonomia e tornando o poder militar um elemento central da sua política externa. O continente que apostou na paz como norma por 3 gerações agora acorda para a possibilidade de que essa mesma paz também precisa ser defendida. A Brasil Paralelo fez uma produção exclusiva investigando as origens do fascismo na Europa. Viajamos por mais de 5 países, acessamos arquivos inéditos e exploramos locais emblemáticos marcados por essa ideologia, além de ouvir alguns dos maiores especialistas do mundo. O resultado foi a série História do Fascismo, já disponível para os nossos membros assinantes. Se você deseja apoiar a busca honesta pela verdade e ter acesso a um catálogo completo de documentários, séries históricas e cursos exclusivos com grandes professores, aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo e faça parte da nossa comunidade. Mas atenção! Essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo aqui, pelo link na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo na tela. Nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.